Declaro aberta esta audiência pública sobre o ensino médio público em Taubaté. A nossa audiência o ano passado, né? Nós realizamos aqui na Câmara uma audiência sobre o ensino médio municipal, que estava em período de transição, né? Então, esse ano nós estamos para ampliar, né, essa situação e a população também ver que tem outras possibilidades. A gente fez, então, pediu essa audiência para a gente tratar do ensino médio público, não ensino médio público municipal, mas ensino médio público aqui na nossa cidade, e onde também a Secretaria de Educação, que hoje está representada pela professora Suelen, pode falar um pouquinho sobre como está acontecendo a transição do ensino médio municipal, que está se encerrando, né? Então, também pode falar um pouquinho disso. E a gente vai falar também sobre as outras possibilidades de ensino médio público aqui na nossa cidade. Bom, compõe a mesa nesta audiência a diretora administrativa, Suelen Patarelli Miragaia, representando a secretária de Educação, a supervisora de ensino da equipe de atenção à diversidade escolar, o EAD Pertença, Regiane Molica Amadei de Oliveira, o professor da ETEC de Taubaté e conselheiro da POSP, Ronaldo Rodrigues dos Santos, o gestor do ensino técnico profissionalizante, Fábio Moutinho. Registramos e agradecemos a presença dos membros da Comissão de Educação desta Casa, vereadora Thalita Cadeirante, vereador Douglas Carbone e João Henrique Dentinho. Representando os Conselhos Tutelares de Taubaté, Silvana Rocha e André Linhares, do Conselho Tutelar 1, as consultoras de atendimento do CIEE, Pamela Barbosa e Renata Ramazotti. Registramos ainda a presença do vereador Marcelo Macedo, também do presidente desta casa, vereador Alberto Barreto. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível, próximas primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você também pode enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 36259501. Para que os nossos trabalhos transcorram de forma organizada, nós contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo uso da palavra. Ainda falando um pouquinho do objetivo da nossa audiência, nós estivemos reunidos no começo do mês, final de agosto, né, professor? Com o professor Ronaldo, outros professores também da ETEC, da FATEC, né, que estavam num movimento de greve, e a gente falava um pouco também sobre essa questão dos prédios serem da prefeitura, da escola ser do Estado, então o quanto que é importante também essa articulação município e Estado. E ainda voltando à questão do ensino médio público, e aí falando do municipal, quando houve a questão da interrupção, né, que na verdade não foi interrupção, mas foi aos poucos fazendo a transição, foi muito polêmico na época, né? Muitas famílias falaram sobre isso, a cidade se movimentou sobre essa questão. E aí, um ano depois, a gente vem então falar um pouquinho dessa transição, porque também as possibilidades do ensino médio público ficam, às vezes, restritas. Infelizmente, a gente não tem aqui nenhum representante do Estado. E eu digo muito infelizmente, porque as escolas do município que estão fazendo a transição, inclusive, estão indo para o Estado, né? Então, a gente não tem ninguém do Estado aqui, fica muito triste da gente... Fica prejudicada a audiência. Nós chamamos, nós conversamos, ligamos, pedimos muito que viessem, ficou de vir sim alguém, mas infelizmente não veio. Porque a gente também tem muitas possibilidades das escolas do Estado, o programa de ensino integral, PEI,
que tem escolas aqui na nossa cidade também que são desse programa, e aí eu estou falando um pouquinho disso só para as famílias também saberem que tem essa possibilidade. Bom, nós vamos começar então, eu vou passar a palavra para a Suelen, falar um pouquinho como tem acontecido essa transição e como que estão as 5 escolas que nós tínhamos, que eram de ensino médio público municipal. Depois eu passo para os outros participantes. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo? Posso ficar? Ele ajusta? Isso. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a Elisa e todos os demais presentes aqui. Quero dizer que é muito importante a gente ter momentos assim para refletir e pensar sobre a educação do nosso município, principalmente quando a gente fala de ensino médio, que a gente está falando aqui de juventudes. Quem são essas juventudes que estão aqui no nosso município e que precisam aí dessa educação, uma educação de qualidade? Eu represento aqui o Sistema Municipal de Ensino. Importante dizer que a obrigação do município é a educação básica, os 2 primeiros segmentos, sendo a educação infantil e o ensino fundamental. Essa é a responsabilidade do município. Enquanto o município não atender em 100% essa população, a gente não pode fazer atendimento em outros segmentos. Tivemos alguns apontamentos, alguns anos do Tribunal de Contas, justamente nos questionando sobre isso, porque atendíamos o ensino médio se nós tínhamos ainda uma lista de espera na educação infantil. Então, ao fazer essa análise da demanda do Tribunal de Contas, mas a obrigatoriedade do município foi que optamos por fazer a transição do ensino médio do município para a rede estadual. Então, atualmente, nós temos 5 escolas municipais que atendem o ensino médio, sendo Esplanada 1, Marlene Miranda, Sedes, Ezequiel e Monjolim. Essa transição ela está sendo feita gradativamente, então nós não tiramos os alunos deste atendimento, nós estamos seguindo com o atendimento. Então, ano passado, nós deixamos de atender o primeiro ano, esse ano nós estamos atendendo o segundo e o terceiro ano, o ano que vem nós vamos estar atendendo o terceiro ano, e aí em 2025 há o encerramento desse atendimento no Sistema Municipal de Ensino. Importante ressaltar que a escola Monjolinho é a única escola que vai permanecer com o atendimento do ensino médio no prédio do município, mas com a regência da rede estadual. Hoje, o município o Monjolinho já é operado pela rede estadual. Esse foi o processo, então, de transição das escolas, está sendo feito com muita cautela e muita prudência, em respeito aos alunos que já estavam matriculados. Repito, nenhum aluno deixou de ser atendido, nós vamos seguir com eles até a formatura do terceiro ano. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, explicando para a população, dando satisfação do atendimento que a gente oferece. Dizer também que a gente fica muito feliz dessa casa pensar em momentos para a gente discutir, repito, a educação do nosso município, né? A educação, ela muda uma sociedade e quanto mais gente tiver envolvida no processo educativo, melhor. A educação não se faz sozinha, ela se faz com muitos agentes, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, seja da comunidade toda da nossa cidade. Então, agradeço. Muito obrigada, Suelen. A gente teve um probleminha na transmissão, então eu vou repetir um pedacinho aqui sobre vocês que nos acompanham pela TV Câmara, que podem também participar, enviando questionamento pelo site.
Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, vai até o menu Câmara, clique em participar ao vivo e pode também enviar o nome e questionamento diretamente pelo nosso WhatsApp, pelo telefone 3625-9501. Eu queria registrar também a presença do vereador Serginho, também da vereadora Thalita Cadeirante e também da Tereza Rocha, que é assessora parlamentar do vereador Dentinho. Agora eu passo a palavra para o Fábio, que vai falar um pouquinho sobre a ENCA. Boa tarde a todos. Na verdade, presidente, se a senhora me permitir, eu vou falar um pouquinho da ENCA e da FEGO. Por favor. São os dois cursos técnicos que a gente atualmente está à frente da gestão. E a FEGO, ela tem 5 cursos técnicos, né? Teatro, dança, canto, instrumentos musicais e artes visuais. E a ENCA, ela tem um curso de mecânica e manutenção de aeronave, que se divide em primeiro ano módulo básico e no segundo ano o aluno escolhe uma habilitação, que é a aviônica, a célula ou grupo motopropulsor. Então, esses 8 cursos técnicos, na verdade, somando 5 da FEGO e 3 da ENCA, são subsequentes. Eles, para o aluno acessar, ele tem que ter terminado o ensino médio, correto? Na ENCA, a gente está com uma situação diferente, que a gente está buscando uma certificação junto à ANAC, que ela também tem que nos autorizar, além do MEC, um curso concomitante. Então, eu acho que para o ano que vem, a gente vai conseguir, se sair daqui para o final do ano, essa autorização da ANAC, porque depende de Brasília, a gente vai começar a ter lá um curso concomitante, ou seja, o aluno faz a matrícula dele no primeiro ano de ensino médio e também já começa com a gente o curso lá, e ao final do ensino médio ele já vai ter os 2 certificados, do ensino médio e do técnico em mecânica e manutenção de aeronave. São escolas assim que ainda não são tão conhecidas em Taubaté, por incrível que pareça, a gente fala isso, mas nem todo mundo conhece, nem a FEGO e nem a ENCA, e a gente está com situações assim excelentes lá. A gente tem na FEGO 1.100 alunos por ano e na ENCA a gente tem cerca de 200 alunos. Os alunos da ENCA hoje, eles estão 97% dos alunos empregados ou com estágio remunerado. Então a gente até brinca, a gente fala que a ENCA só perde para a medicina na questão da empregabilidade. E a gente tem feito parcerias com as novas empresas de manutenção de aeronaves, inclusive a firma que se instalou recentemente em Taubaté, Dallas, ela ganhou essa área para fazer um contrato com a Embraer, que vai fazer os carros voadores aí que começaram a dizer, né? E é verdade, só a Uber já contratou 300 carros desses, né? Que na verdade são aeronaves que vão ter piloto, copiloto e 4 passageiros. E essa firma vai prestar esse serviço e já nos procurou e vai fazer parceria com a ENCA, vai montar um laboratório de materiais compostos lá, e o aluno vai sair de lá já também com emprego garantido, porque é a mão de obra que o mercado está demandando e o aluno já vai sair qualificado para isso, né? E a gente está à disposição. E além dessas 2, a gente faz a parte pedagógica das escolas do trabalho. Na escola do trabalho a gente tem uma situação diferente, que requer mais atenção, mais ajuda. A gente precisa reformular, revitalizar as escolas do trabalho. Ela possui um núcleo central que é muito bom, que atende muito bem a população, mas ela carece também de uma estruturação mais moderna, mais dinâmica, que dialogue com o mercado, com as demandas aí do mercado, cursos mais rápidos, até com a inovação trazida agora pela legislação. Todo o conteúdo que for feito de curso livre deve ser aproveitado nos cursos técnicos, e os conteúdos dos cursos técnicos deverão ser aproveitados na graduação e nos cursos tecnológicos de ensino superior. E a gente até pede ajuda aí dessa casa. Estou vendo aqui o presidente aqui, então em nome da gestão dos cursos lá, a gente pede uma atenção aí para que a gente consiga fazer essa reformulação, até do ponto de vista legal,
e do ponto de vista orçamentário e de planejamento mesmo da Escola do Trabalho, para a gente dar uma inovada em alguns aspectos ali. Como eu disse, tem uma parte que é central, que funciona muito bem já há muito tempo na cidade, mas a gente também tem que dar uma atualizada, uma modernizada em alguns aspectos lá. E a gente conta com a ajuda de vocês todos. E muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. É importante falar que as inscrições da FEGO estão abertas, da ENCA também. Eu acho que assim, a gente já começa a atingir alguns objetivos, né? Porque o Fábio falou que estão estudando a possibilidade do ensino médio ser concomitante com a ENCA. Então, as famílias que têm os alunos que estão aí concluindo esse ano o ensino fundamental, fiquem atentos às páginas da Prefeitura para ver essa possibilidade. Eu vou passar agora para a Regiane, que é do EAD Pertença, falar um pouquinho sobre a questão da evasão escolar, né, porque é o setor deles que tratam sobre essa questão, e outras colocações. Boa tarde a todos. Sou Regiane, supervisora do setor chamado Equipe de Atenção à Diversidade Escolar, EAD Pertença. O nosso setor trabalha para zelar a garantia de direito de nossas crianças e adolescentes. E entre as ações está o monitoramento de frequência escolar e o trabalho articulado com o Conselho Tutelar e as escolas na busca ativa, né? Na orientação à família, a verificação de quais são os problemas os quais esse adolescente ou essa criança não acessa a escola ou não permanece. E com relação ao ensino médio, o que nós pudemos observar nesses últimos anos é que, embora os alunos eles iniciem o ensino médio no município, devido a algumas questões particulares, até mesmo de interesse, até mesmo pelo período, durante os anos, né, as séries escolares, né, do ensino médio, eles acabam solicitando a transferência até mesmo para a rede estadual. Por conta de horário, localização do primeiro emprego, e com isso algumas salas acabaram sendo fechadas, né, durante esses anos, né? Então, iniciava-se uma escola com 3 salas no primeiro ano, primeira série, aliás, e depois, no ano seguinte, fechava-se uma por conta dessa situação de uma necessidade ou de um interesse de algum curso, de um emprego próximo a uma escola estadual em que ele pudesse estudar. E nosso trabalho ali, verificando essa situação, a gente percebeu, né, sobre essa questão que fazia com que esse aluno ele deixasse de ir ao ensino médio, principalmente de manhã. Ok? Também trabalhamos com as diferentes violências, né? Recebemos muitos encaminhamentos, muitas denúncias de diretores, de familiares, demanda espontânea, também envolvendo, né, todos os nossos alunos, seus familiares, e a nossa equipe trabalha aí no fortalecimento dessas famílias, desses alunos, dessas escolas, também em parceria com a rede de serviço. É isso. Municipal. Fazemos também alguns encontros, algumas trocas com o pessoal do Estado, né? Fazemos o fortalecimento aí da rede aí com o pessoal. Mas o nosso atendimento da EAD Pertença são dos alunos matriculados na rede municipal. Obrigada. Muito obrigada, Regiane. Passo agora a palavra para o professor Ronaldo. Boa tarde, vereadora Elisa, os demais membros da mesa, os vereadores presentes, os munícipes. Eu sou professor da rede pública estadual, né? Também sou professor lá da Escola Bernardino Querido no Parque Aeroporto, e também na rede Paula Souza já há 14 anos. E antes de projetar as imagens, né, que a gente já forneceu à casa, falar um pouco dessa realidade dos estudantes e dos adolescentes no ensino médio. Eu acho que é importante pontuar que nós estamos num momento de transição via Ministério da Educação, discutindo a reforma do ensino médio. Essa reforma do ensino médio que foi aprovada sem ouvir a comunidade escolar, lá em 2016, com o pretenso objetivo de tornar o ensino médio mais atrativo, mas nós sabemos que isso não foi o que aconteceu. A reforma conseguiu não agradar nem mesmo aos alunos e muito menos aos professores, porque retira
do terceiro ano do ensino médio em especial, as disciplinas mais básicas para a formação da personalidade, do caráter, né, da vivência cidadã, que são as disciplinas de biologia, química, física, história, geografia, filosofia, ensino. Eu acho que esse ponto é importante frisar. Também queria manifestar aqui, de certa forma, uma incompreensão de não termos um representante da Secretaria Estadual da Educação aqui conosco, porque, como eu estou dizendo, né, há 25 anos sou professor da rede pública, a escola pública ela precisa estar ligada à coletividade, né, e precisa estar conectada, precisa conversar com todos os entes que usam da rede pública, principalmente a rede pública. E para o professor, muitas vezes, até a questão das férias, do calendário, e a gente sabe quanto isso cria nos alunos uma dicotomia, uma dificuldade em entender os calendários das redes. Então talvez seja uma grande dificuldade de ter um calendário e a gente ter a conversa da rede pública estadual, da rede pública municipal. E nós, o Centro Paula Souza, né, já aqui em Taubaté desde 2006, eu sou professor da rede desde 2008, nós estamos ampliando a oferta do ensino médio, né, e essa oferta do ensino médio atende tanto alunos de Taubaté quanto alunos das demais cidades da região, Tremembé, São Luís do Paraitinga, Redenção da Serra. Até na atividade da Serra nós temos alunos que acordam de madrugada e vêm para a nossa escola. E por que todo esse histórico e por que dizer da importância do ensino médio? Porque nós entendemos que a educação precisa garantir, e as nossas escolas de ensino médio precisam garantir que os nossos estudantes, filhos de trabalhadores, almejem e cheguem ao curso superior também público. Então nós superamos esse tempo que chegavam ao ensino superior apenas filhos, né, das pessoas mais ricas, da classe dominante, e os nossos estudantes, eles eram relegados apenas ao curso técnico, ou uma palavra muito em moda hoje, ao empreendedorismo, e vamos deixar o curso na faculdade superior para os filhos dos ricos. E lá no Centro Paula Souza, já, como eu estou dizendo, há 14 anos que eu estou lá, aproveito para saudar o meu colega professor Rodrigo Maciel, coordenador dos cursos da área de ensino médio, né? Que nós fazemos o melhor trabalho possível e garantimos que os nossos alunos acessem, né, as mais diversas faculdades públicas no Brasil. E nós temos hoje, né, falamos isso com orgulho de professor, que alunos que já são mestres, doutores espalhados nas mais diversas universidades e até fora do Brasil. Por incrível que pareça, nós fazemos o melhor possível, mas conversando rapidamente com o Fábio aqui, nós estamos em 2 prédios. Um prédio é a antiga Escola Estadual Agostinho Silva, que fica ali no Parque Paduan. Então lá funciona a ETEC Geraldo José Rodrigues Alckmin. E no outro prédio, que também é um prédio municipal, o prédio da FATEC, nós também temos ali 9 turmas de ensino médio. E nós ofertamos hoje, né, em torno de 900 alunos, um ensino médio nas modalidades mais variadas. Desde o aluno que fica conosco na ETEC o dia todo, que tem o ensino médio integrado a marketing, segurança do trabalho, administração e informática. Esses alunos chegam às 7h45, almoçam conosco, almoçam na escola e ficam até às 16 horas. Os cursos modulares que hoje funcionam na ETEC, por uma mudança também de mentalidade do governo e por uma mudança talvez até na própria sociedade, são cursos que não estão tendo tanta procura assim. E nós, professores, somos até penalizados por conta da evasão escolar, né, que a colega falou ali. O critério do pagamento do bônus, que é vamos dizer assim, o PLR lá do serviço privado, entra no cômputo e no cálculo do bônus do professor os alunos que evadem o curso. E muitas vezes não está na governabilidade do professor, né? O aluno que precisa mudar de emprego ou que muda de residência, né? E todas as outras questões sociais que nós sabemos que permeiam, né, o aluno e a escola pública. Então, a partir do ano que vem, nós teremos também na rede
do Centro Paulo Souza aqui em Taubaté. Ainda hoje conversava com o professor Gustavo, né, pelo menos 3 turmas do ensino médio noturno, né, que vão funcionar lá no prédio da Rua Otávio Rodrigues de Souza, no Parque Paduan. E lá no prédio da FATEC são os cursos que nós chamamos na modalidade AMS, eles são integrados ao curso superior. Então, o aluno, o adolescente com 14, 15 anos, ele opta pelo curso em desenvolvimento de sistema, onde ele pode cumprir os 3 anos do ensino médio, ele sai médio e técnico, já com a vaga garantida no ensino superior. Então, ele fica 5 anos na escola, né, nessa parceria que é uma das cidades inovadoras no estado de São Paulo, onde o aluno entra no ensino médio e já tem a sua vaga garantida no ensino técnico. São cursos lá de desenvolvimento de sistema no período da manhã, e à tarde também temos cursos na área de logística. Então, todo esse histórico é para dizer assim, nós precisamos de ajuda. E foi para isso que a gente veio aqui também procurar a vereadora Elisa, a vereadora Thalita, outros vereadores, o vereador Serginho, né, a presidência dessa casa, né, o vereador Alberto, porque as condições do prédio, dos 2 prédios, são muito ruins. Então, se puderem passar as imagens, por favor. E essa greve que nós fizemos esse ano, né, foi uma greve, claro, a nossa categoria ela é estadual, mas é justamente também pelas más condições de trabalho. Então, esse dossiê, né, foi feito pelo nosso professor lá do curso de Segurança do Trabalho. Ele mostra a localização do nosso prédio, é uma área ali limítrofe, é uma área de pastagem, né? É zona urbana, mas temos ali o limite com a pastagem ali na região da Gurilândia. Pode passar, por favor. Esse é o prédio da ETEC. É uma área. E aí, assim, esse prédio onde nós estamos, na ETEC, a partir de 2006, foi feita uma reforma, custou em torno de R$1,5 milhão, né? Porque o outro prédio que funcionava onde hoje é a Secretaria de Meio Ambiente, aqueles setores da Prefeitura, ele estava em situação muito ruim. Então, hoje no prédio atual, com essa reforma recente, foi a última reforma, a última manutenção que o prédio teve. Então, por baixo, ali, essas são imagens do telhado, né? 150, 200 mil reais para a reforma do telhado, porque o telhado não foi reformado nessa grande reforma, né? Que custou esse R$1,5 milhão. Então, chove dentro da escola. Nós temos um balde no corredor principal onde os alunos circulam, né? Qualquer chuva é questão de segurança, e é cômico, né? Uma escola que tem curso de segurança do trabalho, tem um balde ali que capta a água que verte pela luminária, tá? Nós não temos pintura nesse prédio desde então. Acho que daqui a pouco vão passar ali algumas fotos que também mostram o estado, não diria de abandono, né? Mas um estado ruim de conservação das portas que dão acesso às salas de aula, né? E, para finalizar, o prédio lá da FATEC, também um prédio cedido pela administração municipal. Então, são 2 situações, né? O Centro Paulo Souza, é bom explicar para os ouvintes, né, para os que estão nos assistindo de casa e também para os munícipes presentes, nós pertencemos a uma autarquia estadual do governo estadual. Então, não é uma administração direta, nós não somos a Secretaria de Educação, nós somos a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico. E nós temos uma superintendência que é escolhida, né, que é empossada pelo governador. E hoje, então, nós nos vemos novamente nesse dilema, né? Nem o governo estadual repassa recurso para fazer manutenção do prédio, porque é um prédio que funciona, né, no próprio municipal, e ao mesmo tempo sabemos das condições do município, né, de não conseguir fazer a manutenção desses prédios. Na verdade, hoje nós temos atendido a questão da manutenção das áreas verdes, né, que a Eco Taubaté, rotineiramente acionada pelo nosso diretor, então ela faz essa manutenção. Mas fora isso, né, nós temos o salário dos professores, alunos que passam por um processo de vestibulinho também, que começa agora em outubro, e nós tentamos fazer o melhor possível para colocar, né, na sociedade alunos e alunas formados, seja para a área técnica, seja para que também tenham acesso ao ensino superior. Muito obrigada, professor Ronaldo.
Depois eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho como que eles entram na escola, como é que é o ingresso, tá? Por favor. Eu vou passar a palavra. Vocês querem já falar ou posso passar para eles primeiro, né? Eu vou passar então para o conselheiro tutelar, o André, aí depois o professor Rodrigo, depois a Renata, depois o Fernando. Eu queria registrar também a presença da vereadora Vivi da Rádio, também o assessor, né, Itamar de Jesus, que é assessor da vereadora. Acho que eu falei todo mundo. Boa tarde. Cumprimento a vereadora Elisa, que preside a mesa, as autoridades, os demais presentes. Dessas 5 escolas que estão sendo passadas para a rede estadual, né, de certa forma, como colocado aí, 2 delas se encontram na região do Conselho Tutelar 1, né? Que é a do Marlene Miranda e a do Monjolim. Então, falo por essas 2 escolas que são onde a gente atua. O Conselho Tutelar 2 não trouxe representante hoje. Enfim, quero falar de situações que aconteceram ali no fim da linha, onde realmente o município está, que chegam para a gente, né? Para dizer se é interessante ou não, a fim de até fundamentar a decisão dos vereadores em algum tipo de proposição nesse sentido. Na escola do Monjolinho, as reclamações foram no sentido de que eu já conversei com o pessoal da educação ali fora, já vi que foram resolvidos, já foi articulado, muitas questões já foram resolvidas. Por isso que eu vou adiantar isso, né? Que os alunos estavam saindo do 9º ano e indo para o Gentil de Camargo, que é uma escola do estado que fica no Três Marias. Na verdade, fica a 14 quilômetros de distância, então dificultaria muito. Mas a Regiane já falou para a gente que ali, na verdade, o espaço do Monjolim continua sendo a mesma escola, só que o Estado assumiu. Então, essa questão não existe, ou existia de início, já não existe mais. Naquela época eu não cheguei a cogitar com ninguém, certo? Mas isso foi o que apareceu para a gente. O município traz tudo para a gente, denúncia. A gente nunca sabe se é verdade, se não é, já deixa isso bem claro, né? Chega para a gente vai averiguar, vai conversar. Solucionamos de outra forma, depois a criança continuou indo para a escola no Monjolinho e tal, então, ou no Gentil, não lembro, ou se regularizou de alguma forma, tá? Segundo, no Ezequiel, alunos questionavam para a gente uma questão muito estranha, né? Porque os alunos saíram do 9º ano e às vezes tinham que ir para outra escola, porque tinha um critério de notas para continuar no ensino médio lá. Então, o aluno saiu do 9º ano lá e tinha que ir para outra escola estadual, não podia continuar lá. Enquanto outros vinham da rede municipal e iam para lá. A nosso ver até injusto, mas tinha uma reclamação nesse sentido, então não muda muita coisa se partir para o Estado de uma vez por todas agora, né? Mas era o que acontecia. E no Marlene Miranda, a questão da distância também, que muitos reclamavam que eram deslocados ali para a escola Roque, que fica no Belém. 4 quilômetros de distância, mais ou menos, quase 4,5. A região também esclareceu que existe transporte, existe um convênio que hoje é fornecido transporte para esses alunos. Por mais que pague o passe escolar, metade do valor, né, ainda é um ônus para famílias que são vulneráveis e não tem condição para isso muitas vezes. Mas, enfim, se a Regiane, se eu estiver falando errado, a Regiane esclarece se foi isso mesmo, né, Sueli e Regiane? Essas questões foram solucionadas. Mas, enfim, isso tudo que eu falei, pouco, né, foi um apanhadinho que eu fiz ali de última hora, umas situações que eu lembrei, né? Nem se compara com a demanda que a gente tem na questão do ensino infantil, que seriam as creches e pré-escola, né? E o artigo 11 da LDB, eu puxei algumas leis lá de última hora também, e o mais claro que eu achei foi o artigo 11, que me esclareceu muito sobre esse assunto. Vou ler para vocês brevemente, que espero não tomar muito tempo. Rapidinho, ó. Ao município incumbir-se-ão de, inciso 5º, está pulando aqui, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis, permitida apenas, tá? De ensino somente quando estiver atendidas plenamente as necessidades da sua área de competência. Quer dizer, se não atende plenamente o ensino fundamental, o ensino infantil, não há que se falar em ensino médio no município, né? Acho que essa lei, LDB, Lei de Diretrizes, é a base de toda a educação nacional, né? Então, esclarece uma vez por todas. E nós, como Conselho Tutelar, não estamos para defender A ou B, Prefeitura, Educação ou Estado. Estamos para defender o que vai facilitar a vida do município, né? Diminuir ao máximo possível as demandas, as violações de direito. E nesse momento, realmente, a questão da tirar do município o ensino médio, a nosso ver, pelo menos a meu ver, não pude consultar o colegiado, mas acredito que compactua da mesma visão, é a melhor solução nesse momento.
Questão financeira, o impacto financeiro de manter o estadual vai aumentar? Sim, porque com o novo ensino médio, né, traz outros encargos de ter o período integral e tudo mais. Então, além de manter no município, ainda vai trazer outros encargos de aumentar a questão financeira para o município, né? O investimento financeiro, porque vai ter que ser integral também. Então, vai ter muita coisa que eu acho que vai influenciar de maneira negativa. Eu acho que é isso, então, tá certo? Espero ter contribuído de alguma forma para a questão aqui. Obrigado e boa tarde. Muito obrigada, André. Com certeza contribuiu. Eu acho que é bacana que o Conselho Tutelar possa levar também essas outras possibilidades, né, para as famílias que procurarem vocês do ENCA, dos cursos técnicos, apesar dos cursos técnicos serem depois de formados por enquanto, né, e da ETEC também. Eu vou passar agora para o Rodrigo Maciel, professor da ETEC. Boa tarde a todos, boa tarde às autoridades presentes, a vereadora Elisa, que oportunizou isso para a gente, a vereadora Thalita, que também nos atendeu, aos munícipes que estão em casa e estão aqui. Eu vou tomar um pouco do meu tempo aqui para fazer um pouco da nossa propaganda. O Ronaldo falou bastante, mas eu acho que a gente precisa aproveitar todo o tempo possível, todo o palanque possível para colocar a ETEC de Taubaté no seu devido lugar enquanto instituição, seja ela do Estado, mas aqui ela fornece serviço à comunidade de Taubaté. Me impressionou bastante quando a gente veio conversar com os vereadores aqui, que todos que a gente conversou pouco conhecia sobre os cursos que nós ofertávamos, né? E sobre a qualidade dos cursos. E se os vereadores que representam os munícipes sabem pouco, imaginem só os munícipes. A gente vê muito falando sobre o Ezequiel, sobre aquilo que o Ezequiel pode oferecer para a cidade, mas pouco vê o que a ETEC pode oferecer para a cidade. Então eu vim trazer um pouco de dados aqui para vocês sobre o que a ETEC já ofereceu e oferece, tá? Eu entrei na ETEC em 2011, eu tenho 12 anos de ETEC, eu sou 6 anos coordenador dentro da ETEC. De 2012 até 2017, que foi quando parou de ranquear o Enem na cidade, a gente ficou entre as 5 principais escolas da cidade, perdendo para as principais escolas privadas, tendo um ano ficado em 4º lugar, tá? Perdendo para as principais, sabendo que as principais eles colocam mais CNPJ, colocam alunos específicos para estar trabalhando lá, tá? A gente há anos é a principal ETEC do Vale do Paraíba e a gente está indo agora para o ano que vem ofertando 30 salas de ensino médio. Isso contando com as novas salas da noite, tá? Além disso, a gente oferece o curso híbrido, porque agora vocês sabem que a nova mudança do ensino médio, o Estado vem colocando o ensino técnico dentro das escolas do Estado, e a gente atende aqui hoje 4 escolas. Então, além das nossas salas lá, a gente ainda oferta o melhor curso técnico de administração, segurança do trabalho, informática da cidade, dentro de escolas do Estado também, da SEDUC. Então, é uma escola muito grande, é uma escola que tem uma oferta à comunidade de Taubaté enorme e que é pouco falada, tá? O ano passado, nós fizemos um trabalho que foi uma gincana, junto com os nossos alunos, onde foi arrecadado 6 toneladas de alimentos e a gente distribuiu para 4 instituições da cidade. A gente conseguiu um pouco de visibilidade, mas a visibilidade que a gente precisa é muito maior. A gente teve uma dificuldade muito grande ano passado de entrar dentro das escolas municipais para estar divulgando os nossos cursos. Eu acho que o poder público municipal tinha que começar a enxergar a ETEC de Taubaté como um patrimônio da cidade, como as outras escolas, como as outras cidades enxergam. Você vê o poder público municipal de outras cidades dando muito valor por ter uma ETEC. A gente acabou de ter mais 3 ETECs abrindo, Sumaré, Valinhos e mais uma em Americana. E a gente vê as prefeituras da cidade fazendo muita força para que se abra as ETECs e divulgando essas ETECs. E a gente vem pedir que o Poder Público Municipal de Taubaté ajude com que nós façamos a divulgação dos nossos cursos. Por quê? Porque hoje
com o fechamento do Ezequiel, somos a única escola a oferecer ensino médio de qualidade, que coloca alunos em instituições públicas, tá? Sábado agora eu estava com um grupo de 40 alunos na feira de profissões da USP, porque nós temos alunos interessados dentro dessa instituição. Temos alunos dentro da Unesp fazendo iniciação científica já no ensino médio de microbiologia. Temos aí um quadro de professores do ensino médio que conta com 40% de mestres e a gente conta com 3 doutores. São poucas instituições que conseguem oferecer esse tipo de mão de obra para professores hoje em dia. Então, a gente está falando de uma instituição muito diferente. E a gente queria pedir o apoio de todos vocês para que vocês pudessem nos ajudar a divulgar essa instituição, tá? Os nossos vestibulinhos se iniciam agora em outubro. A gente vai ofertar só, acrescentando aquilo que o Ronaldo colocou, a gente vai ofertar o ensino integral. O ensino integral, a modalidade é administração, informática para a internet, técnico de segurança do trabalho e marketing. A gente oferta na parte da manhã ensino técnico de desenvolvimento de sistema e o desenvolvimento de sistema articulado médio superior, que fica no prédio da FATEC. À tarde oferecemos o ensino médio junto com logística e à noite será ofertado ensino médio com técnico em administração, RH e segurança do trabalho. A escola é grande, a escola tem qualidade, a escola sofre com uma infraestrutura precária, tá? Eu escuto os meus alunos dizendo que se a gente passar na frente do semiaberto indo para casa, para Tremembé, a gente tem a mesma cor que eles. É amarelo e cinza. Se colocassem o nosso uniforme marrom, iam achar que às 4 horas da tarde ia estar tendo a saidinha. Parece estranho eu estar falando isso, mas é porque, infelizmente, o Estado não vai colocar dinheiro lá dentro. Só que a prefeitura poderia estar olhando para a nossa instituição e o quanto ela oferece para dentro dos munícipes de Taubaté e falar, caramba, vamos abraçar o Santo Paula Souza, vamos abraçar a ETEC, vamos junto fazer isso. A gente não vê vereador lá. A gente está num lugar onde, se você colocar hoje no GPS, não mostra. Nos colocaram num canto, em volta de um monte de área rural, como o Ronaldo disse, mas pouco se vê do poder público olhando para a ETEC e dando para ela o devido valor, que é aquilo que ela tenta colocar dentro da cidade. Tá? Eu falo isso porque eu sou coordenador, eu passo por bastante coisa lá dentro, diretamente com os pais. A gente vê a luta que é dos alunos para estar entrando lá, a luta que é para eles conseguirem chegar lá, porque a gente não atende alunos de um certo bairro, a gente atende alunos da cidade como um todo. A gente tem dificuldade de acesso a ônibus, eles têm que ir de van, né? Então, assim, agora à noite a nossa preocupação, vamos ofertar? Vamos, mas e os ônibus lá? Como é que fica? Será que os nossos alunos vão ter que sair lá do Parque Padua e ir até a Faria Lima para conseguir pegar o ônibus para fazer baldeação na rodoviária velha? E a gente precisava que o poder público olhasse para isso e falasse, caramba, vamos colocar para que dê, não para quem está dentro da ETEC, mas para os munícipes a possibilidade de buscar um ensino médio de qualidade. Eu sou aluno de universidade pública e eu sei o quanto a universidade pública ela pode fazer pela gente. E a gente coloca aluno em bastante universidade pública. Tá? A gente é uma instituição que zela e preza muito por isso. Então, eu quero pedir que, se os vereadores quiserem visitar a nossa escola, as portas estão abertas, eu estou lá, meu nome é Rodrigo Maciel, eu falo em nome do nosso diretor muitas vezes e eu consigo dar esse acesso. Aos representantes da prefeitura, se pudessem, quando chegar o ofício às escolas, se pudessem liberar com que a gente entrasse dentro das escolas para estar falando, não simplesmente pegar para a gente falar, não, a gente conversa, a gente divulga, que a gente pudesse, eu e outros professores, entrarmos dentro da escola para poder divulgar, porque eles confundem a gente com o ENCA. Muita gente liga lá e fala, é o ETEC ou o ENCA, e acha que a gente ainda vive naquele prédio lá ainda, muitos não sabem nem onde nós estamos, e já é quase 10 anos no mesmo prédio, para estar nessa mesma situação. Quando a gente veio buscar aqui os vereadores, a gente não veio só por conta da greve, a gente veio buscar porque eu acho que já deu um basta na nossa situação de prédio.
Essa semana a gente pediu para cortar a grama, porque é a prefeitura que corta a grama. O que a gente escutou é que a prioridade são outros lugares e não escola. Se uma cidade não dá prioridade para a escola, eu não sei para que tem que dar prioridade. Tá certo? É isso, muito obrigado e boa tarde. Obrigada, professor. Eu acho que o recado foi bem importante, porque é isso que a gente quer, né? Nós tivemos ano passado, como eu falei, muita polêmica em cima do encerramento do ensino público municipal, mas a gente tem, como o professor falou, 30 salas, então uma possibilidade muito grande do poder público municipal também fazer essa articulação com o Estado e ver o que pode oferecer, né? Agora eu vou passar a palavra para Renata Ramazotti do CIE, depois para o Fernando Borges e para os vereadores. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer, vereadora, pela oportunidade, né, pelo convite dessa casa, em permitir que o CIE também esteja aqui como ouvinte, né, aqui do processo, de toda essa discussão e novas oportunidades, porque eu acho que a gente tem que ver mudanças também com o olhar de novas oportunidades, né? E eu tenho certeza que vão ser oportunidades excelentes para os jovens. Como representante do CIE aqui de Taubaté, não sei se todos conhecem, o Centro de Integração Empresa-Escola faz um trabalho já há muitos anos aqui em Taubaté e no Brasil, há quase 60 anos, com inserção do jovem junto ao mercado de trabalho com a oportunidade do primeiro emprego, da inserção dele realmente junto às mudanças de vida dele. Somos parceiros de todas as instituições de ensino médio aqui no município, incluindo as municipais, são nossos parceiros. As escolas técnicas, a ETEC é um grande parceiro do CIE, onde, falando do que o professor acabou de apontar com relação aos seus jovens, são excelentes estudantes da ETEC, são muito bem quistos no mercado, muito bem queridos pelas empresas. E nós temos uma relação muito próxima com a ETEC lá, de poder levar palestras, inserindo eles no mercado. Então, nós gostaríamos de deixar aqui a nossa contribuição de estarmos à disposição, junto a essa transição, de acolhida também aos jovens que estão vindo do ensino médio para as escolas técnicas, de podermos levar palestras, de podermos inscrevê-los nas oportunidades. O CIE tem uma gama enorme de serviços, não é só a inserção deles no mercado como estágio e aprendizagem, mas também temos cursos gratuitos. O CIE é uma organização sem fins lucrativos, então nós gostaríamos de nos colocar à disposição. E falando em divulgação, professor, da ETEC, nós vamos tentar ver aqui a viabilidade da divulgação da ETEC junto ao programa de aprendizagem, que nós temos aí em torno de 400 jovens em aprendizagem, que estão nessa faixa etária de 15, 16, 18 completos, e a ETEC poder ir falar um pouquinho sobre a escola e os cursos que estão disponíveis para eles lá. Eu acho muito legal isso, tá? E eu acho que a minha fala é bem rápida, vereadora. Tá, vamos lá. Como que os estudantes procuram o CIE? As inscrições podem ser feitas pelo site do CIE, www.cie.org.br, e também podem ir até o CIE aqui em Taubaté, onde nós ficamos na Avenida Itália, número 480, no edifício One, ali perto da Smart Fit, na esquina, das 8h30 às 17 horas, o atendimento, tá? Mas nós temos feito um trabalho em parceria com o CMDCA, junto com os CRAS também, de uma divulgação, estou vendo o presidente do CMDCA aqui, e junto com os CRAS, uma atividade bem forte junto às instituições de ensino, vereadora, tá? Tivemos, acho que semana passada, na CISídio, e estamos, assim, passando uma por uma nas instituições para, principalmente, fortalecer com o jovem a importância do estudo, né? A importância desse momento dele. Pode ingressar, pode, mas, olha, não pode deixar de estudar, porque senão as oportunidades não vão existir para você. É esse o foco dentro do programa. Idade a partir de 14 anos para aprendizagem. E quando se fala do estudante do ensino técnico, ele não tem idade,
tá? Não tem limite de idade falando em estágio, tá? Mas a partir dos 14 anos ele pode fazer a inscrição junto ao CIE já, tá? Eu agradeço muito, tá bom? Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, Renata. Agradeço também. Passo a palavra para o Fernando, depois para os vereadores. Enquanto o Fernando sobe, eu gostaria de falar rapidamente da participação do Gabriel Ramos, que está sempre participando com a gente das nossas audiências, e o Gabriel mandou um comentário, né? Que as gestões das cidades têm que planejar o ensino médio para os próximos anos ou até, quem sabe, para as próximas décadas. O Gabriel que compartilhou com a gente, e é importante, apesar de, infelizmente, o Estado não estar aqui, mas o município está. E eu tenho certeza que a Suelen, a Regiane, assim como o Fábio, vão levar isso também para a secretária. E eu tenho certeza que o presidente também vai conversar com o prefeito para pensar nisso a nível do ensino médio público, né? E de colaborar, viu, professor, com o prédio que é do município. Boa tarde, vereadora Elisa, né? Pela qual eu cumprimento todos os vereadores presentes. Boa tarde aos colegas convidados da secretaria, o Ronaldo, o outro colega professor, né? Então, eu queria passar algumas preocupações enquanto CMDCA. Meu lugar de fala é o CMDCA agora, né? Não vou repetir as coisas que o Ronaldo já falou, né? Do Estado. Mas é assim, né? Essa ideia de ensino médio em tempo integral que o Estado vende, ele traz alguns problemas para o adolescente. O adolescente, por exemplo, Alberto, que opta por ser aprendiz, né? Porque grande parte dos adolescentes tem como projeto de vida ingressar como aprendiz, depois um primeiro emprego, né? Ele é prejudicado quando ele entra numa escola de tempo integral, porque a jornada do tempo integral proíbe que ele frequente as atividades de aprendiz. Então, ele sai 4h30, 16h30 da escola, ele não tem mais possibilidade de se cadastrar num projeto de aprendiz, porque o horário dele é incompatível com o projeto de aprendiz. E quando as escolas de ensino médio fizeram a proposta de se tornar integral, foi prometido que o ensino noturno, que o período noturno ia continuar, e isso não aconteceu. Eu queria denunciar aqui escolas enormes com período noturno fechado, como, por exemplo, a Escola Estadão. Não tem um aluno no período noturno na Escola Estadão. Não tem no Amador Bueno da Veiga, não tem no Dr. José Marcondes de Matos, não tem no deputado César Costa. Todas essas escolas estão fechadas, porque o Estado prometeu ter o tempo integral durante o dia e o ensino médio noturno, só que foi fechando aos poucos. E aí esse adolescente, ele fica muito prejudicado, porque não tem a escola próximo da casa dele. E aí o que acontece? Ele tem que estudar num outro bairro, faz com que ele abandone a escola e o ensino médio, e aí a gente já sabe o que esse adolescente vai fazer. Ele começa a se envolver no ato infracional, ele começa a se envolver na exploração do trabalho infantil, né? Porque ele tem que ficar com os irmãos mais novos, né? Para a mãe poder trabalhar em casa. E aí ele não consegue estudar e ele sai da escola. Isso aí é uma situação muito complicada, não só no nosso município, mas no estado todo, né? Então nós temos que garantir o ensino médio, né, para o jovem aprendiz trabalhador, para que ele possa estudar no noturno, para que ele possa entrar lá 19 horas e sair 23 horas, conforme tem lá no Bernardino Querido, em outras situações. É uma situação muito complicada. Outra coisa que chama muita atenção é que nas escolas estaduais, nos 10 primeiros dias de aula, se o adolescente não aparece, o adolescente é excluído da lista. O que acontece quando um adolescente é excluído da lista da escola? Ele vai fazer a inscrição em outro projeto, né, vereador Serginho? Projeto que está aí posto para ele nas ruas, certo? Não tem o trabalho como está aqui em cima, né, o trabalho do IADE Pertença, que faz a busca ativa, que conversa com os pais. O Estado não tem essa preocupação. O Estado não está preocupado se o adolescente deixou de ir na escola, não está mais preocupado com ele. Né? Já não faz mais prova do IDESP, já não faz mais, não traz mais benefícios para os indicadores da escola, então ele é abandonado na sociedade. E aí pouco importa o que ele está fazendo. Então, por último, né, a terceira e última colocação,
eu queria dar os parabéns para a gestão da Secretaria Municipal de Educação, que teve a coragem de devolver o ensino médio para a responsabilidade do Estado, porque é o que está previsto na legislação. O André fez a leitura aqui, está previsto, não é invenção, né? Eu queria propor para que tivesse uma contrapartida desse tempo, né, que o município ofereceu o ensino médio no lugar do Estado, que o Estado pudesse dar uma contrapartida nisso. E eu tenho uma proposta de contrapartida, que o Estado contrate bolsas de estudo na Universidade de Taubaté e dê para esses adolescentes que frequentam o ensino médio, para que eles possam realizar um outro projeto de vida deles, que é frequentar o ensino superior. Porque muita gente sai do ensino médio, mas não tem dinheiro para frequentar o ensino superior depois, né? E a gente queria cumprimentar aqui os trabalhos apresentados, né? Tanto o trabalho que é feito no Ezequiel, quanto o trabalho que é feito na Paula Souza, porque são trabalhos de excelência, né? Mas nós defendemos ensino médio gratuito e para todos, para aqueles que passam no testinho, né? No teste de acesso, e para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, que tem que são PCDs, né, têm um pouco mais de dificuldade, eles têm que ter acesso também ao ensino médio de qualidade. Então, é essa a contribuição, tá bom? Um abraço. Obrigada, Fernando. Passo agora a palavra para o presidente Alberto Barreto. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, vereadora Elisa, a todos os componentes da mesa, os vereadores aqui presentes e a população que nos assiste. Primeira coisa mais uma vez, a gente tratando de assuntos que é responsabilidade do Estado, né, vereadora? E que as pessoas exigem que o município tome providências. A gente tem que cobrar quem é de devido, que é o Estado, né? Infelizmente, a gente já vê aí a própria segurança pública, né? O município tendo que arcar com recursos para a questão da atividade delegada, para suplementar aquilo que é deficiência do Estado. A gente vem com a questão da educação, que é obrigação do Estado, o ensino médio, e aí vem o município fazendo o seu papel. Nós temos aí uma escola que o prédio é do município, mas está cedida para o Estado. Entendo eu que é responsabilidade do Estado cuidar e fazer toda a manutenção. Porque eu já estou fazendo o meu papel de ceder o prédio público. É a mesma coisa que eu alugar o prédio para alguém, a pessoa é responsável por fazer a manutenção daquele imóvel, né? Agora, fica o Estado tirando o corpo, dizendo que não é responsabilidade dele, que ele não pode fazer a manutenção porque o prédio não é dele, né? E quer que a prefeitura faça, né? Então, o Estado tem que assumir a sua obrigação. Nós temos aí a questão da saúde no município também, que é prerrogativa do Estado, né? Então, eu acho que estão exigindo muito do município, né? Na hora de pagar os impostos, o Estado e a União levam 95% dos nossos impostos. E depois, para a gente conseguir uma verbinha de volta, é um sacrifício, né? Tem que ficar lá com o pinico na mão, pedindo para o governador, pedindo para o presidente da República, deputados, que venham um recursinho para a cidade. É um sacrifício danado para retornar. Eu sou a favor do federalismo pleno, onde os municípios têm autonomia. Se aqui em Taubaté são arrecadados em torno de 7 bilhões de impostos por ano, e a gente fica com um orçamento de 1,5 bilhão, assim, se esse recurso ficasse na cidade, a gente não dependeria do Estado para fazer ensino médio, a gente não dependeria do Estado para fazer a segurança, a gente não dependeria da União para a saúde pública, né? Mas não, eles levam os nossos impostos e a gente tem que ficar com o pinico depois pedindo para eles um retorninho aqui, né? Então, eu acho que está na hora da gente começar a tomar uma atitude de o que é responsabilidade nossa, cobra de nós, mas o que é responsabilidade de vocês, cobra de vocês. Tanto que a vereadora bem falou, cadê o representante do Estado que não está aqui hoje? Precisaria estar aqui para responder pelo seu questionamento, que o ensino médio é a responsabilidade do Estado. E como bem disse aqui o Fernando Borges, Taubaté custeou um longo período aí a questão do ensino, né, que não é prerrogativa do município. Assim, a gente todos aqui gostam muito da história do Ezequiel na cidade, ninguém gostaria disso, né, mas a realidade se impõe. Então, gostaria eu que o ensino, desde a creche até o ensino médio, fosse tudo municipalizado. Isso é o que eu imagino que deveria ser o certo, mas não é o que está na legislação. O que não dá é a gente ficar gastando dinheiro nosso, que é tão pouco no município, para cobrir aquilo que é deficiência do Estado. Assim,
Agora, falando um pouco também da questão da qualidade do ensino, que nós já falamos muitas vezes em várias audiências aqui, né, vereadora Elisa, que o que a gente vê é que a nota do IDEB vem caindo conforme mais tempo o aluno fica dentro da sala de aula. E por incrível que pareça, quando ele despenca mesmo, é quando ele chega no ensino médio. Uma vez a gente, por uma questão da educação, a gente analisando aqui, né, vereadora Vivi, o ensino médio, o aluno sai sabendo 11% do que deveria saber sobre matemática. 11%. Aí eu fui buscar a nota mais a fundo. Eu vi que 5% apenas dos alunos saem sabendo o suficiente sobre matemática. É nada. É péssimo. Então, eu acho que a gente precisa também parar para pensar o quanto está sendo eficiente a educação. Porque dinheiro, todo ano, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Assim? E a gente precisa, acho que também parar para pensar um pouquinho na qualidade desse serviço que está sendo prestado. Porque é inadmissível um aluno, depois de passar aí 12 anos no mínimo dentro de uma escola, assim, a gente vê a dificuldade, às vezes, de interpretação de texto, uma matemática simples, né? Então mostra que tem alguma coisa errada no meio desse caminho aí. Porque você vê, às vezes, uma pessoa lá com seus quase 70 anos de idade, que estuda até a 4ª série, tem uma qualidade de ensino muito melhor do que está saindo hoje em dia. Tá bom? Então acho que está na hora da gente pegar o que é responsabilidade nossa e se debruçar em cima dela para melhorar a qualidade e cobrar de quem de direito que faça a sua parte. Porque nós estamos passando por uma situação difícil financeira na cidade, para a gente também ficar tendo que cobrir o que é responsabilidade do Estado e o que é responsabilidade da União. Obrigado, vereadora. Desculpe aí algumas palavras, mas acho que era importante a gente colocar esse ponto aqui. Obrigada, vereador. Próximo, vereador Serginho. Boa tarde, vereadora Elisa, presidente desta audiência, Regiane, Suelen, professor Fábio, professor Ronaldo. Boa tarde, vereadores, vereadora, pessoal que está aqui, professores. Bom, vamos lá, ensino médio. Eu tive a grata satisfação de ser aluno aí com o professor Ronaldo, Jacques Félix, escola estadual. Os meus filhos também vêm da rede pública, passaram pelo ensino médio aqui no Ezequiel, né? Só minha filha que fez a opção de ir para a escola particular, por causa do namorado, o Nicolas e o Júnior passaram pelo Ezequiel. Excelentes alunos, outros, o Júnior já formado também pelo Paula Souza, administração, o Nicolas e a Patrícia, minha esposa, também, devido à pandemia, fizeram o curso à distância, né, na Escola Paula Souza. E aí eu fico muito feliz por poder estar aqui e falar sobre ensino médio. E aí fico até pedir para providenciarem para mim o Plano Municipal de Educação. Acho que está na hora da gente rever esse Plano Municipal de Educação, que agora nós temos uma nova realidade, né? O ensino médio no município já não existe mais. E aí, lendo um pouco aqui, né, dessa história de um avanço no ensino médio, a gente fica até muito feliz ao ler a lei, né? Mas isso na prática? Quando fiz requerimentos perguntando para a Secretaria Municipal de Educação, referente, né, a paralisação do trabalho do ensino médio aqui no município, aí foi colocado pela secretaria, né, acho que foi até a Sueli mesmo que respondeu, não sei se a Regiane também fez parte da resposta do meu requerimento, a carga horária, né, um problema sério de carga horária, que de 800 vai para 1.000 horas, e aí teria que adequar laboratórios para poder fazer aquelas áreas de tecnologia, né? Isso está tudo aqui na lei, mas eu pergunto aí, né, para o Ronaldo, que tem uma vivência aí mais de Estado. O município já disse, olha, nós não temos condições de atender a legislação federal. E o Estado tem condições de ter lá seus laboratórios, cumprir essa carga horária gigantesca que eles colocam aqui, né? Então eu fico muito preocupado, porque é uma exigência de lei, era para ter se cumprido de 2022 até 2024, essa transição foi 5 anos, então, de adequação na lei, 22, 23, 24 e mais 3 para poder já contemplar essa lei. Mas aí é difícil a gente não poder ouvir o Estado. Como que está a adequação desta lei
no estado. E aí a gente fica muito preocupado, realmente, com a evasão escolar. O Fernando disse muito bem. Eu, lá com os meus 13, 14 anos de idade, eu tinha que trabalhar e estudar. É uma realidade nacional. É uma realidade nacional. Muitos filhos têm que levar dinheiro para dentro de casa. E como que fica esses alunos, né? Olha, não faz parte, então, risca. E aí como é que fica as nossas prestações de contas da cidade de Taubaté para o Ministério da Educação? E aí, pergunto, a Escola Paula Souza, ETEC, que são belas instituições públicas, estão aí para formar, para garantir, então, tudo isso, né? Essa tecnologia que está aqui na lei, eles já fazem isso com excelência. O que fazer por eles? A emenda municipal não pode ser direcionada para lá, tá? Por ser do Estado, proibido, tá? Não pode emenda de vereador ser canalizada para tanto prédio. Atrás de deputados também, ele já tem os seus trabalhos, canalizar um recurso aqui para a educação, e o Ronaldo explica, né, a dificuldade. Não é da educação, é da área de tecnologia. Então fica muito difícil para a gente, né? A educação tem um recurso muito bom. A outra pasta deve ser um recurso mais restrito. E aí como é que fica? A gente vê a apresentação do prédio. O aluno ter a sua dignidade de estar ali para aprender e ficar tendo que correr de pingo de chuva, não dá. Uma unidade, a gente tem acompanhado aí o trabalho do município com as reformas na escola. Isso dá dignidade. O aluno que chega e vê a sua escola pintada, vê ali uma quadra toda pintadinha ali para sua prática esportiva, isso melhora muito a nossa autoestima. E aí a preocupação então é com as escolas do estado, principalmente uma escola de excelência que é a Paula Souza e a ETEC, com o trabalho que eles fazem com os alunos. Muitas vezes alunos que trabalham vão lá então para ter um conhecimento técnico e se deparam com uma situação dessa. Então é muito difícil, mas aí era para ter alguém aqui do estado para nos responder, né, para ver como é que dá para fazer esse trabalho financeiro aí para ajudar então essas escolas aqui da nossa cidade. Não tem como saber também as outras escolas estaduais. Eu passo muito em frente o Cesídio, o belo trabalho que aquela direção faz, os alunos fazem. Jacques Félix também é uma escola de referência para a gente. Eu vejo ali a pintura que foi feita, o cuidado com aquela escola. Só que as outras escolas aí eu desconheço, porque a gente passa muito rápido pela escola estadual e acaba a gente nem prestando muita atenção para ver como que está aquelas escolas, né? Realmente, acho que o professor que está aqui atrás de mim, né, cobrou, né, a presença dos vereadores. Peço até desculpa, mas temos tanta atividade para fiscalizar o que é municipal que a gente não nos sobra um tempo para realmente visitar essas escolas estaduais, porque é aqui uma realidade municipal. Cobrar do nosso governador, cobrar dos nossos deputados ações efetivas para as nossas escolas do estado, porque são alunos, filhos de amigos ou de repente parentes nossos que estão estudando nessa escola estadual e não sabemos a realidade dessas escolas. O Fernando mesmo coloca uma situação muito positiva, né, do estado fazer parcerias com as universidades para garantir então, né, a contrapartida do município de Taubaté, cursos superiores aí para os alunos do ensino médio. Parabéns para vocês que estão aqui, né? Infelizmente o estado não está aqui para nos responder como é que está os laboratórios, os professores estão preparados para essa nova realidade aqui da lei federal, né? Matemática e suas tecnologias, ciências humanas e social, né? E linguagem também e suas tecnologias. Se o aluno fizer a opção por linguagem, como é que estamos aí, né? Eu quero ir morar fora do Brasil. Como que estamos aí com inglês, espanhol, alemão, chinês? Temos condições de aplicar isso a partir
desde o ano passado, né, que é 2022, quem vai responder isso para nós, né? Eu apresento o requerimento em parceria aí com a vereadora Elisa, também com a vereadora Thalita. Hoje, tecnologia diz muito, né? E acabamos de aprovar aqui nesta casa a tecnologia 5G, as antenas. Então, nós teremos a possibilidade aí de haver investimentos aqui na cidade de Taubaté. A gente já está preocupado com os pequenininhos, né? Já começar alguma coisa ali para eles de tecnologia. E está aqui, né? Falta engenheiros, falta professores de matemática para formar. Acho que o Alberto acabou de mencionar aqui de alunos que não conseguem fazer contas matemáticas. E o mercado hoje necessita de engenheiros para as novas realidades, né? Tecnológica e a própria mesmo as construções. Como que vamos ficar? Tá? Então, infelizmente, o vereador Elisa não está aqui, nem ninguém do Estado para nos responder. Provavelmente teremos que fazer ofícios pedindo informações, ou de repente direciona o requerimento para a Secretaria Municipal de Educação, para que eles possam oficializar o Estado e depois a gente ter resposta de forma oficial aqui para casa, para que a gente possa então depois auxiliar os nossos colegas e professores que reclamam e com razão, tá? Parabéns pelo manifesto de vocês aí, pela mobilização de vocês. E temos que ter um ensino forte, um ensino fundamental, um ensino médio muito forte, porque o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa se desenvolver. O Brasil, hoje mesmo estava conversando com os meus filhos, o meio ambiente, né? O nosso Brasil, com as nossas águas que temos, daqui para frente nós vamos ter um problema sério. De repente, a internacionalização da nossa água, né? Outros estados, né? No caso, nações, reclamando da nossa água. O que vamos fazer? Estamos preparados para discutir essa questão que é mundial, tá? E o Brasil merece sim ter bons profissionais daqui para frente. Parabéns, presidente, pela audiência. Obrigada, vereador Serginho. Passo agora a palavra para a vereadora Thalita. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, que nos acompanham também pela TV Câmara. No nome da presidente vereadora Elisa, eu cumprimento toda a mesa. Quero começar dizendo que é muito bom, fico muito feliz aqui de ouvir as mais diversas perspectivas de como algo deveria ser, né, o que deveria ser feito em relação à educação, se é assim, se é assado. E eu quero trazer aqui a minha perspectiva, talvez um pouco diferente do que foi dito. Começar pela ETEC. Vou trazer um exemplo que talvez não seja, uma comparação que talvez não seja muito simétrica, mas é a melhor que me ocorre agora nesse momento. Quando um sujeito aluga uma casa, né, ele faz a manutenção daquela casa, porque ele está alocando, ele está lá no contrato responsável por fazer a manutenção. Mas dependendo da reforma, é o proprietário que vem junto, né? Porque dependendo da reforma, a casa vai ficar, o sujeito que está alugando vai passar. Então, eu vejo que a concessão de um prédio da prefeitura, portanto municipal, para o Estado, deveria ser feito em parceria. O Estado deve, sim, fazer a manutenção predial, mas também é uma responsabilidade da prefeitura. Como o professor Rodrigo disse aqui, as outras cidades se orgulham de ter a ETEC, né? E esse orgulho não pode ser só no discurso, tem que ser um orgulho na prática. Então, cuida dos prédios, né? Faz a manutenção dos prédios. E eu vejo que aqui, nesse caso, deveria ser uma parceria, uma responsabilidade tanto do Estado quanto da prefeitura. Essa é a minha perspectiva e quero fazer uma prestação de contas aqui ao vivo, professor Ronaldo, que levou lá no gabinete a demanda da ETEC, tanto é que nós fizemos uma moção aqui assinada por outros colegas, acredito que o vereador Elisa, o vereador Serginho, não me recordo, mas aprovada por unanimidade de apoio à greve dos professores, e que na minha fala em relação à moção, eu também sugeri aqui humildemente que os colegas vereadores procurassem os deputados, né, para pedir a emenda. Eu quero fazer minha prestação de contas e dizer que dia 27
Agora a gente vai, na Assembleia Legislativa, pedir as nossas emendas lá para vários deputados, para vários setores, e a gente marcou também uma reunião com os deputados que, inclusive o senhor trouxe o nome para a gente, que ajudam a ETEC, que são simpatizantes, militantes pela ETEC, que a gente vai lá também pedir a emenda para ver se a gente consegue a parte do Estado, mas eu friso aqui que a Prefeitura deve sim fazer a parte dela. E aí eu passo para a questão da qualidade, né? E deve ser feita essa manutenção justamente pela qualidade do ensino, que oferece aí que os estudantes, oportuniza que os estudantes consigam ir para uma universidade pública também. E que a outra escola municipal que conseguia, né, gratuita, que conseguia colocar os estudantes também, majoritariamente, é claro que há exceções, era o Ezequiel. E aí eu passo para o outro tema, que é o fechamento do ensino médio público, né? E trago também a minha perspectiva um pouco diferente do que foi dito aqui. Acho que o artigo 11 da LDB, que o professor leu aqui para a gente, é muito claro, né? Não fica nenhuma dúvida de que a obrigação do município são as creches, né? O ensino fundamental, tá claro. Mas existe ali uma possibilidade de investimento em outro nível. Então, se existe essa possibilidade, existe por quê? Só para deixar a lei bonita? Só porque não tinha o que colocar mais lá, daí colocou o que pode? Se existe essa possibilidade, é porque existe sim a possibilidade da prefeitura, do município, investir no ensino médio municipal. E é aí que eu trago a revolta e o lamento da população, e da qual eu faço coro. Obviamente, é nítido também que o nosso Poder Executivo não dá conta daquilo que é obrigatoriedade. Então, algo deveria ser feito em relação a isso. Mas eu quero trazer aqui uma fala, inclusive, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é o nome da nossa ETEC, professor Geraldo Alckmin, né? Que ele trouxe numa reunião, inclusive em que o prefeito Saldi estava presente, que gestão é escolha. Não tem dinheiro para tudo mesmo na coisa pública. Então, vai ter que fazer escolha, saber o que é prioridade. E a prioridade, como está na LDB, é creche, ensino fundamental. Mas e as outras escolhas que foram feitas pela gestão, pela Secretaria de Educação, que talvez prejudicaram a manutenção do ensino médio? Saiu hoje, de novo, uma matéria no jornal de uma denúncia feita por mim, que foi acatada, que é a respeito das cabines sanitizadoras nas escolas. As cabines sanitizadoras na escola, professor Ronaldo, professora Regiane, ela custa 6 milhões por ano. Dava para construir 2 creches por ano. Então, eu acredito que seja uma questão de escolha. Se a gente tivesse uma boa administração, fazendo escolhas de acordo com aquilo que é prioridade, ouvindo a comunidade escolar, ouvindo também os pais de alunos, os próprios alunos, talvez a gente conseguiria priorizar e até a gente ia ver que ia sobrar um dinheirinho para uma coisa, para outra, que é prioridade, né? Então, eu venho aqui trazer essa perspectiva, que não é só minha, né? Eu falo aqui como representante de tantas outras pessoas que também têm essa mesma mentalidade, essa minha linha de raciocínio, que para a gente é óbvio, é claro, a lei está lá, está escrita, a gente tem entendimento de qual é a obrigatoriedade do município, ninguém está questionando isso. Mas a gente questiona as escolhas que foram feitas, porque as escolhas talvez prejudicaram aquela brechinha que tem no finalzinho da frase da lei, né? Que é o que o município pode sim investir em outros níveis de educação. E, para finalizar a minha fala, professor Ronaldo, eu quero trazer aqui o meu lamento também da reforma do ensino médio, né? Porque eu fui privilegiada com a educação, em que no meu ensino médio eu tive acesso a vários pensadores e teóricos que meus professores de filosofia e de sociologia traziam em sala de aula, e ali eu pude fazer a minha formação cidadã. Muito do que eu acredito hoje, aprimorado com a vivência, com a maturidade que está vindo, né, com o tempo, porque eu também sou jovem, mas muito foi apresentado para mim pelos meus professores, eu tenho muito orgulho disso. Inclusive, foram os meus professores que trouxeram para mim essa perspectiva e fizeram com que eu escolhesse ser professora também. Eu sou professora de formação, eu estou vereadora. E eu tive acesso a muitos e dos mais diversos pensadores e teóricos, tanto é que eu tenho colegas de classe que se formaram comigo e que eu converso hoje, que pensam completamente diferente de mim, mas pensam pela própria cabeça porque também tiveram acesso a leituras diferentes, as mesmas leituras que eu, mas para eles faziam outro sentido, outros pensamentos por conta da realidade, do contexto, e para mim faz aqui, hoje eu sigo e pratico,
Mas tudo isso só foi possível, todo esse pensamento crítico, todo esse exercício de cidadania, porque a gente teve acesso a essas leituras. Então, é um lamento que hoje a nossa educação está indo para esse enrijecimento e para a perda mesmo da formação cidadã. Obrigada, vereadora Elisa, pela oportunidade. Obrigada, vereadora Thalita. Eu vou passar para vocês que quiserem comentar um pouquinho para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, tá? Eu acabei não declarando encerradas as inscrições pela internet, mas a gente só teve o comentário do Gabriel, certo, Bruno? Só tivemos o comentário do Gabriel, eu já li aqui, e os que estavam aqui inscritos já tiveram a oportunidade de falar também. Professor Ronaldo? Mais uma vez, a satisfação, né, Serginho? Posso dizer o meu colega Serginho, né? De estar numa mesa, mais uma vez, lamentar a ausência da Secretaria Estadual da Educação e talvez até mesmo, por uma questão de comunicação, da própria supervisão, né, Rodrigo? Do Centro Paula Souza, nós temos uma supervisão que é regional, né? Seria muito importante que ele estivesse conosco aqui. E fazendo esse fechamento, né, tantas falas boas, assim, né, faço coro ao colega, o André, né, lá do Conselho Tutelar. O problema na escola pública hoje, e aí também fazendo um destaque na fala do vereador Alberto, do presidente da Câmara, é o problema da fome. Eu também, como presidente atualmente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, e na escola pública, muitas vezes o aluno, ele não come porque ele não está adaptado àquela comida, ou porque a comida é servida no horário que não é adequado para ele, ou o aluno chega na escola com muita fome. Ele às vezes vai na escola, né? Não vou citar escolas aqui ou citar casos, mas aparentemente ele vai na escola para comer, né? E quantas vezes a gente faz a defesa do Conselho Tutelar, porque muitas vezes é para a população, né, nós que somos da educação, o Conselho Tutelar, para que serve esse conselho? Só esses adolescentes, essas crianças só têm direitos, né? Se não é o Conselho Tutelar com esses apenas 10 conselheiros, né, que fazem milagre para atender a essa comunidade, a essa população, então falta assistência social, falta psicologia nas escolas, né? A questão do analfabetismo é uma questão séria ainda. E de fato, talvez para nós no ensino médio, eu sou biólogo. Eu falo das questões ambientais, eu falo das questões das células, né? Que é a questão da fome. Mas eu não tenho formação para alfabetizar meus adolescentes. Então, se por questões diversas, né? Aí tem a questão da inclusão e dos adolescentes que cada vez mais nós recebemos com as mais variadas síndromes, e às vezes a gente é surpreendido, mesmo sendo biólogo, mesmo sendo da área, que síndrome é essa, que síndrome nova, não tem diagnóstico fechado ainda, né? E esse adolescente tem que ser acolhido. O Estado de São Paulo, e aí falando da importância, vereador Serginho também, de um plano mesmo, um plano municipal de educação. Porque o plano de educação não é um plano do vereador tal, do prefeito tal, é um plano da sociedade taubatiana. O que nós queremos para os próximos 10 anos aqui, né? E talvez essa necessidade de integração das redes municipal, estadual, até mesmo a rede particular, né? Porque a educação, como foi bem dito aqui, a educação é para o taubatiano, né? E é ele que está aqui, é ele que paga imposto, e aí na verdade esse discurso não vale muito, né? Que o dinheiro vai para o governo estadual, vai para o governo federal. A cobrança é aqui no município. Então passa também, né, por um financiamento que aí, Fernando, né, o Fundeb, a gente sabe, é per capita. E o quanto muitas vezes interessou para o prefeito da ocasião, vamos expandir, né? E Taubaté não passou por um processo de municipalização. Taubaté passou por um processo de expansão da rede municipal, de certa forma tirando alunos da rede estadual, de forma assodada, de forma atabalhoada, de forma desorganizada, né? Posso citar no bairro da Estiva, nós temos praticamente no mesmo quarteirão 3 escolas públicas, né? Então a questão é mais séria, mais complicada do que a gente imagina. A gente precisa descascar esse abacaxi, né?
Nós vamos passar por um período agora que é importante, que até 29, 28 de outubro, que é o Conselho Nacional, as Conferências Nacionais de Educação Extraordinárias. Então nós devemos realizar aqui em Taubaté, nós da POSP já estamos, né, nos articulando também, conversando aí com os parceiros. Eu sei que da rede municipal, a professora Kelly, que foi presidente do Conselho de Educação, também está nessa organização, para a gente pensar e discutir e tirar propostas para a educação pública em Taubaté. E aí, finalizando, eu não poderia deixar de dizer que ainda nessa questão do financiamento, com todo carinho, Fábio, assim, nós precisamos pensar, e eu já fui presidente do Conselho Municipal de Educação também, a educação tem dinheiro sim, mas o que de fato é da educação que está indo para a educação? Nós sabemos que na estrutura municipal nós temos o ENCA, nós temos a Escola Fio Camargo, ótima escola, que meus filhos também estudaram ali, né? As escolas municipais do trabalho. E lá, quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Educação, a gente sabe que algumas rubricas, de repente, para um projeto de arborização ou de ajardinamento, na verdade não é para atender o ajardinamento das escolas, para atender outras áreas. Mas como a educação tem bastante dinheiro, então vamos colocar lá na educação, vamos enfiar meio para o conselho, né? E aí a gente consegue atender outras áreas. Então, Taubaté, e como estamos no estado de São Paulo, né, o estado de São Paulo, infelizmente, é laboratório dessa política neoliberal de sucateamento da educação. E esse sucateamento leva à perspectiva de privatização, né? Se a gente tem as OS, infelizmente, hoje, né, ocupando espaços na carência do Estado, e aí concordo com o vereador, né, quando fala que o Estado de São Paulo muitas vezes foi quem aprovou também, né, lá na década de 90, a aprovação automática, essa aprovação que infelizmente levou os nossos alunos a um certo comodismo, né? Essa é uma questão bem controversa, a gente, né, pode discutir isso em um outro momento, mas precisamos, né, dar nome aos bois e de fato dizer, né, de quem são as responsabilidades, para a gente avançar na construção de uma política de educação para o município. Obrigado, vereadora, obrigado a todos, né, essa tarde a gente poder discutir e avançar nessa discussão tão importante. Obrigada, professor. Eu vou passar a palavra para a Suelen, depois passo para o Fábio para a gente encerrar. Eu vou falar brevemente sobre alguns questionamentos que foram levantados aqui, principalmente sobre a ETEC. Em relação à estrutura predial e à manutenção, eu vou encaminhar essas demandas para a minha secretária, estou representando aqui a secretária de Educação. Nós recebemos um requerimento dessa casa sobre isso, e foi respondido, acho que foi o diretor Bruno, de Planejamento Organizacional, que fez essa resposta. Nós tentamos levantar o contrato, haja vista que já tem há um longo tempo, aí há 10 anos, que já está sediado esse prédio, não foi nessa gestão, né? E nós não conseguimos encontrar a concessão, o contrato de concessão de uso, para saber o que ficou nesse contrato de responsabilidade do município, o que ficou de responsabilidade do Estado. Então, eu vou levar para a secretária para ver se a gente consegue ampliar essa busca aí na prefeitura, para ver sobre a existência desse contrato e, se tem esse contrato, o que é responsabilidade de cada um na execução do contrato. Porque tudo é combinado na execução, no contrato, né, de concessão. Então, a gente precisa ver o que foi feito naquela época e o que cabia a responsabilidade de cada um, para depois a gente verificar quem vai ser cobrado do quê. Em relação ao ensino médio, a questão, uma das opções pela extinção também do ensino médio pelo município, como o próprio vereador Serginho já tinha falado, ampliação da carga horária. A gente teria que ter espaços no contraturno para atender com laboratórios, e nessa concessão desses novos espaços, a gente deixaria de ter que atender algumas salas do ensino fundamental, por exemplo, no Ezequiel. Para continuar atendendo o ensino médio, a gente teria que deixar de atender algumas salas do 9º ano, do 8º ano, ou do acesso ao 6º ano, porque nós teríamos que ter sala vaga para 2 períodos, né? O tanto do período dessa carga horária ampliada aí para 1.200 horas.
Foi esse um dos motivos também que levou a gente a optar por essa extinção. Em relação ao ensino médio, e quando a gente fala um pouquinho da pessoa, da criança com deficiência, das pessoas com deficiência, como foi colocado aqui, já não cabe mais o discurso de que nós não somos preparados para atender síndromes, que nós não estamos preparados para atender as pessoas com deficiência. A educação, e aí falo eu como professor especialista aqui, a educação do município, seja ela em qual âmbito for, ela é para todos e para todas. Então não cabe mais o discurso de que nós não estamos preparados para atender aluno com deficiência. Existem políticas públicas do município, da lei federal e estadual, que já nos responsabiliza para isso. Então, nós temos a responsabilidade de atender a todos e todas as alunos. Não cabe mais a fala de que nós não estamos preparados. Nós precisamos nos preparar. Aí precisa, sim, ter políticas, ter o governo junto nisso, de pensar em informações, em capacitações, mas é nossa responsabilidade atender esses meninos e essas meninas. Digo isso e falo um pouquinho também aí sobre o ensino médio e sobre escolas que trazem como porta de entrada a provinha. No ensino médio, no Ezequiel, entra alunos e alunas que têm nota média, em média de 9, 9,5. E aí, eu digo para vocês, a educação ela é para todos e para todas. Quando eu faço uma porta de entrada por meio de prova, eu estou atendendo a toda a população e aquela que mais precisa. Aquele aluno que já não tem condições de ter que já não tem uma família que o suporta, não tem condição de comprar um livro, o livro é caro, não é para todo mundo o livro. Ele sempre fica para depois, sempre fica para depois. E sempre acaba sendo privilegiado aquele que já é privilegiado. Então, o acesso por meio de provas, por notas, precisa ser revisto, porque o aluno não é só a nota que ele tira, ele é muito mais do que isso. Né? Em relação ao IDEB, concordo que a gente tem aí uma dificuldade a nível nacional, não é só o município de Taubaté. Se a gente for olhar o histórico de 10 anos aí do município, e falo porque estou no município há mais de 20 anos, a gente vê uma longa evolução do IDEB. Então, a gente tem evoluído, sim, no IDEB, precisa muito mais. E uma das propostas, e que eu prego bastante, é a valorização profissional. A gente precisa cuidar dos nossos professores e das nossas professoras. A gente tem cuidado pouco dos nossos professores e das nossas professoras, a gente tem dado poucas condições para eles de trabalho. E a gente precisa pensar sobre isso. Inclusive, permito aqui falar, nós vamos ter uma audiência pública quarta-feira, na qual todos e todas estão sendo chamados, os professores, parentes dos professores, equipe gestora, que possam estar aqui para que a gente possa aí votar sobre o nosso plano de carreira municipal. Faz mais de 13 anos que a gente luta por isso, chegou o momento, a gente não pode falar em desempenho escolar se a gente não cuida, volto a falar, do professor e da professora. Valorização profissional é um caminho. É um bom caminho para que a gente possa ter mudanças aí na educação. Cuidar de quem cuida é o primeiro passo. Obrigada, professora Suelen. Queria registrar a presença também do vereador Dentinho. Vou passar a palavra um pouquinho para o vereador, depois eu passo para você, tá, Fábio? Boa tarde, senhora presidente. Parabéns por essa audiência. Cumprimento a Suelen e os demais membros da mesa. Quero parabenizá-la pela tua fala, os demais. Tivemos uma visita agora à tarde na Simonete, na Escola Simonete, lá no Bosta da Saúde. Gostei de ver, professora Elisa, gostei de ver a lei que aprovamos nessa casa do PPDM, o que eles conseguiram fazer lá. Tirei uma foto, eu achei da última visita para hoje, então a gente gosta de ver esse progresso. Cheguei, tive 2 atendimentos no gabinete, então não pude participar de tudo. Então eu prefiro rever essa audiência no YouTube depois, e aí aquilo que a gente tiver, a gente faz por requerimentos, questionamentos, tudo mais. Parabenizo pela audiência. E no meu entendimento, eu ainda gostaria que pudesse ter um ensino médio municipal dentro de uma política pública estável, bem organizada, tudo. Sim, eu gostaria de ter também. Mas eu vou me centrar em ver, escutar a audiência tudinho, assistir, e depois eu ponho os meus requerimentos na casa. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Eu acho que a gente tem mesmo que comemorar o PDDM, né? Porque, de fato, as escolas têm feito, sim, um trabalho muito bacana em cima disso, e é um avanço que a gente vê
articulação de poder executivo, legislativo, educação, a gente fica muito feliz. Vou passar para o Fábio para fazer o encerramento. E eu também, viu, vereador, me formei no Ezequiel e também fico dividida mesmo, e foi falado realmente aqui sobre essa situação. Não é que todo mundo era contra, não, mas é pensar mesmo numa questão planejada, fazer boas escolhas, né? Mas garantir um processo mais democrático, que não seja tão excludente como era o caso, principalmente da escola Ezequiel, que o André do Conselho Tutelar, inclusive, trouxe o fato de que famílias de alunos que estavam lá tinham que sair de lá pela nota e ir para outras escolas, para alunos de outras escolas, todas municipais, mas que tinham uma nota maior, ficar lá, né? Então, infelizmente, era excludente, isso a gente não pode negar. Concordo plenamente e esqueci de elogiar a Suelen pela roupa verde dela. Eu já ia falar que você cumprimentou só ela porque ela estava de verde, né? Mas tudo bem. Só pegando um gancho do que foi falado aqui, brevemente, vou sintetizar. Quando o professor Rodrigo falou da responsabilidade do município, o professor Ronaldo falou das responsabilidades também, e o vereador Dentinho falou do PDDM, eu senti na pele. Professor, eu faço coro aí a sua voz, mas assim, eu no ensino técnico, eu também sofro isso, né? Eu estou dentro da educação, tem lá muito dinheiro do Fundeb, mas eu sou o primo pobre lá dentro, né? Qual o problema? A nossa fonte, a fonte 01, é tesouro, e não pode gastar a verba do Fundeb. E fonte 01, eu estou disputando com cultura, com trânsito, com todo mundo. Então, é o cobertor curto, é a fonte 01. E o que a gente tem procurado é trabalhar com a emenda parlamentar, né? É claro que é mais fácil para a gente, que é uma escola municipal. Agora, temos buscado também emenda estadual e emenda federal. A gente conseguiu uma emenda no deputado federal para a ENCA, coisa de R$150 mil, e as emendas federais, elas são dessa ordem, de 100 mil a 1 milhão, né? E uma coisa que a ENCA não tinha, agora a gente começou, acho que finalizou o processo agora, que é adquirir lá a APM, fundar uma APM. No caso, vocês têm, né, professor? E eu acho que facilita bem, né? Principalmente com a iniciativa privada. Então, porque daí com a iniciativa privada não tem problema com a APM, é tranquilo fazer. Inclusive, como a ENCA não tinha, né? Não para receber o PDDM também, porque, como eu disse, o PDDM está fundado no Fundeb, então não vai ser possível. Mas com a iniciativa privada, a gente já começa a fazer grandes parcerias com as empresas privadas e a gente vai conseguir dar uma aparelhada boa lá na ENCA, e eu pretendo fazer isso também com a FEGO, porque no curso técnico também a gente não tem verbas assim, né? E o próprio Estado também, a gente sabe que o Estado tem alguns prédios ociosos, acho que valeria a pena também consultar aí alguns prédios, né? Até o Fernando falou do Estadão, eu acho que é interessante também, mas de fato, essa é uma verba que é muito disputada por todos e é um cobertor pequeno, né? O vereador Serginho sabe dizer melhor para a gente aí, que é o estudioso aí dessa parte de orçamento, mas é isso daí que a gente tinha a sugerir, né? Acho que a PM é uma boa via para conseguir tanto iniciativa privada quanto algumas emendas de fora. E a gente está à disposição, a gente se coloca à disposição lá. Eu estava até falando para a colega aqui, a Suelen, para a gente ver uma forma de fazer essa divulgação, né? A gente sabe que a gente tem uma dinâmica na escola que não dá para chegar assim, bater na porta e entrar também, que a gente tem horário de aula e tem todo um planejamento lá. Mas eu acho que sentando e conversando dá para a gente construir um cronograma para que facilite essa divulgação de vocês, que é coisa também que eu pleiteio para a ENCA, né? A gente está conseguindo doação aí de um veículo, que a gente vai fazer uma ENCA e FEGO itinerante. Então, a gente quer levar um carro para as escolas e divulgar melhor também a ENCA e a FEGO. E é isso, eu agradeço do convite a todos aí. E a gente está à disposição na secretaria lá, os cursos profissionalizantes,
Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Fábio. Bom, nosso objetivo, eu acredito que a gente tenha atingido, né? Era a gente trazer essas questões todas e principalmente também falar da ETEC, porque é muita potência mesmo, 30 salas são bastante alunos, né? Então, a população que acompanhou, a população que vai assistir depois, que tiver dúvida, procurem redes sociais, procurem esses locais e, se não acharem, procurem aqui a Câmara, a Comissão de Educação, os gabinetes, para a gente poder encaminhar vocês, orientar vocês aonde buscar essas possibilidades, né? Nós discutimos, então, de forma satisfatória o tema proposto para hoje. Eu declaro encerrada essa audiência, não esquecendo de convidá-los para a próxima audiência, que é quarta-feira à noite, sobre o plano de carreira. Suelen já tinha adiantado aqui, a partir das 18h30 aqui mesmo na Câmara. Agradeço a presença. Queria também agradecer a presença da dona Tereza, que está aqui sempre, a mãe de professora, né, dona Tereza? Uma munícipe, é professora também, está sempre acompanhando aqui o nosso trabalho. Muito obrigada, obrigada a todos que acompanharam a gente e vocês também, telespectadores da TV Câmara. Nossa ótima tarde e até breve.